Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Eu, na verdade, senhor presidente, viria aqui para abordar primeiramente a questão do pronunciamento do deputado Wellington do Curso, que abordou as questões do IDAC e de um pedido de CPI. Mas ouvindo agora o pronunciamento do brilhante deputado Eduardo Braide, eu vou, primeiramente, deputado Estênio, abordar esse assunto. Eu vi que o deputado, tanto o deputado Wellington do Curso quanto o deputado Edilásio, no afã de colocar no colo do governo uma questão que nada tem a ver, que é esse aumento da energia, com um raciocínio raso, e vou dizer por quê, mas esse afã de criticar sempre qualquer ação do governo começa a ficar desgastado, deputado Braz. Porque, Vossa Excelência, a toda ação do governo, Vossa Excelência se coloca contra. Não que eu queira dizer que o governo acerta sempre, mas ele também não erra sempre. E aqui eu vou lhe dizer, deputado Wellington, porque seu raciocínio é raso e incoerente. Quando nós demos, primeiro, Vossa Excelência... Deputado Rogério, se possível, me conceda uma parte. Daqui a pouquinho, até para que eu possa desenvolver meu raciocínio, Vossa Excelência possa se colocar melhor. Vossa Excelência falou de incoerência. Vossa Excelência já votou no primeiro reajuste de ICMS. No segundo, quando Vossa Excelência, por motivos seus, e que não cabem a mim questionar, se colocaram como oposição ao governo do Estado, aí Vossa Excelência criticou o aumento do ICMS. Esse aumento do ICMS, deputado Bira, ele foi necessário por uma questão de responsabilidade. Caso hoje o funcionalismo do Estado está recebendo 50%, deputado Bira, do 13º, graças à responsabilidade do governo com as contas públicas. Se não fosse isso, nós não poderíamos ter pago hoje, nós não poderíamos ter dado aumento, deputado Braide, para os professores que, mesmo criticado, a verdade é a seguinte: o Maranhão paga o maior salário do país, queira a oposição ou não, esse é um fato. Nós não poderíamos ter contratado mais de 1.000 policiais. Esse dinheiro, deputado Bira, que foi arrecadado a mais com esse alinhamento do ICMS, ele foi basicamente para essas duas classes. Educação e segurança. Mas no raciocínio de Vossas Excelências, da questão de arrecadação, de revogar aumento, né, num gesto claro de jogar para a torcida, deputado Braide, eu vou só lhe clarear para Vossa Excelência para que a gente possa debater. Se o interesse do Estado, deputado Bira, fosse apenas arrecadatório, nós não nos meteríamos nessa questão do aumento, porque isso, para a questão de arrecadação do Estado, é positivo. O Estado vai arrecadar, caso seja implantado o aumento, deputado Braide, 20% ou mais. Então, no raciocínio de Vossas Excelências, nós não tínhamos por que ser contra. Até porque isso não é assunto do governo do Estado, é do governo federal. Esse acordo, esse contrato que existe com as empresas de energia, não cabe aos estados. Eu acho que, no momento, nós estamos nos unindo no mesmo sentido. Mas, se o motivo fosse apenas a sanha arrecadatória, o governo do Estado lavaria as mãos e apoiaria. Porque a arrecadação com esse aumento, deputado Braide, aumenta 20%. Então, se fosse o único interesse do Estado a questão de arrecadação, para nós seria positivo. Agora, sobre a questão do pronunciamento do deputado Wellington, sobre a questão da saúde. Deputado Braide, aqui já foi instalada uma CPI no início dessa legislatura. Eu, naquele momento, não vi o deputado Wellington se pronunciando sobre ela. Vi, inclusive, Vossa Excelência, de forma ponderada, argumentando sobre as questões da CPI. Mas vejo agora que a proximidade das eleições
começam a mexer com os sentimentos das pessoas. E aqui eu queria fazer só uma retrospectiva da questão da contratação das OCIPs e OS. E aqui eu vou voltar ao deputado Ricardo Murat, que antes de assumir a secretaria, deputado de Laje, era um grande crítico das contratações de OCIPs e OS. Quando foi secretário, deputado Brade, e aí acredito eu, ele tenha sentido que, infelizmente, não é possível fazer a administração da saúde sem elas, deputado de Laje, devido à legislação atual. O certo é que as empresas OCIPs e OS foram contratadas também na gestão do ex-secretário Ricardo Murat. Mudou-se o governo. O governador Flávio Dino venceu as eleições. Existiam inúmeras denúncias. Não são denúncias feitas pela base do governo, deputado Bira. As acusações que recaem sobre a administração anterior vêm do Ministério Público Federal, da CGU, da Polícia Federal. Não é nossa. Não é uma questão política. Tanto não é política que na CPI instalada aqui não foi utilizada para que a gente fizesse essa, como muitos temiam, um linchamento do ex-secretário Ricardo, deputado Bira. Nós, naquele momento, acredito que o sentimento da Assembleia, deputado Eduardo, até porque já existia essas investigações em curso por órgãos de controle, eu acho que, e foi acertada naquele momento, nós deixamos para que eles fizessem, para que tenham isenção, para que não tenha nenhuma influência política nesse processo, nós deixamos que eles continuassem com esse processo. E que eu considero que foi acertado. Mas veja agora, deputado Brade, a crítica aqui do deputado Hélito, e só para que a gente possa recordar, como foi feito depois, deputado Bira. O Estado também constatou a necessidade da contratação de OCIPs e OS para administrar unidades de saúde, até porque, infelizmente, a MCER, que foi aprovada em 2012, não havia ainda sido instalada e funcionando para o que ela foi criada. Deputada Andréia, vou aguardar Vossa Excelência sentar para que a gente possa, que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai participar do embate. Então, do debate. Então, deputado Hélito, a posteriori, o que foi feito? O governo do Estado, apesar de não ser necessário, fez uma licitação, um concurso de projetos para que fossem contratadas as OCIPs e OS. E não houve nenhuma retaliação, deputado Hélito. Dos que trabalharam antes, dos que trabalharam depois, foi uma concorrência aberta a todas. Tanto que várias ganharam os que trabalhavam antes. ICN, Bem Viver e outras. IDAC. E o que se constatou depois, deputada Andréia? Com as investigações de Polícia Federal, Ministério Público, CGU, irregularidades cometidas por esses institutos. O que gerou uma decisão judicial onde obrigava o Estado a descontratar com os dois primeiros institutos, ICN e Bem Viver. E assim foi feito. E a MCE assumiu essa gestão. O que nós vemos hoje, na Operação Rêmora, deputado Wellington, é um desdobramento da Sermão dos Peixes. E aqui, o deputado, salvo engano, o deputado professor Marco Aurélio já falou, deputada Andréia, mas aqui eu quero reafirmar. Não existe, até o momento, nenhum membro do atual governo, deputado de Laje, sequer citado pelas investigações, deputado Bira, sequer citado, quanto mais investigado, ou com pedido de prisão, ou com algum tipo de medida como condução coercitiva ou busca e apreensão. Então, veja bem, a minha posição aqui não é de defender cegamente quem quer que seja.
A nossa posição, deputado Birili, conversamos há pouco, é do esclarecimento dos fatos e da punição de quem quer que seja. Se alguém cometeu algum erro, que seja punido. Agora, deputada Andréia, não acho que seja interessante a gente politizar. E aqui, como Vossa Excelência notava, eu queria repetir para Vossa Excelência. O que eu falei? Aqui já houve uma CPI da saúde. E eu acho que naquele momento, acertadamente, a Assembleia, de uma forma conjunta, nós tomamos um caminho de deixar que essas investigações fossem deixadas na mão da Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, até para que não fosse ela contaminada de nenhuma coloração política, né? Então, essa é a minha posição. Aqui me coloco... Por não, deputada? Deputada Andréia, porque eu queria saber se tem a parte, se Vossa Excelência tem pode sim, deputada Andréia. Parte. Pode. Tem Hoje na não. minha frente? Não. Não. O deputado Brade, eu acho que vai falar após. Eu tenho algumas coisas a falar para o governador Flávio Dino, mas já diante do que Vossa Excelência falou agora, eu ontem, no meu pronunciamento, Vossa Excelência não estava, eu disse que eu não iria fazer esse pré-julgamento, até porque aconteceu a mesma coisa conosco. Então, eu não vou, cabe à Justiça, cabe à polícia averiguar e fazer tudo. Então, isso para mim é algo muito que eu deixo na mão da Justiça, e eu acho que a Justiça ela vai fazer o seu papel, assim como acredito que estão fazendo no nosso caso. Então, quanto a mim, em relação... eu não tenho nada contra, me falaram de CPI. Pode fazer a CPI, inclusive, já da época passada. Não tem problema. Se quiserem fazer a CPI, por mim, pode ter o voto. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência isso, que não é de mim que está partindo. Eu sou totalmente a favor de que haja as investigações, de que ninguém seja pré-julgado antecipadamente, porque já fomos vítimas disso. Meu pai foi achincalhado diante disso e até hoje não tem uma denúncia contra ele e nem contra as pessoas da secretaria que trabalhavam com ele. Deputada, então eu acho até que nossa opinião converge. Eu acho que isso, até para que não tenha nenhuma mácula política, porque na hora que a gente vai para uma CPI, onde existem adversários, é natural, até porque aqui é uma casa política, que as questões partidárias e políticas contaminem. E aqui, por uma questão de coerência, pelo que foi decidido na CPI da saúde anterior, que foi feita no início da nossa legislatura, eu acho que o mais correto, o mais prudente, é que a gente mantenha nas mãos da polícia, da CGU, do Ministério Público Federal, estadual, quem quer que seja, para que continue fazendo as investigações e nós, obviamente, acompanhando e cobrando desses órgãos a celeridade que a gente deseja e que a população também deseja, para que sejam esclarecidos e para que, caso haja responsáveis, que eles sejam punidos. Eu entendo completamente o que Vossa Excelência está dizendo, eu também sou de acordo no sentido de que a polícia investigue, só que o meu papel, num papel de oposição e num papel de quem teve um pai que foi o secretário de saúde do governo passado, eu não posso fugir de uma raia onde estão colocando ele dentro. Então, se querem fazer a CPI, e eu peço que coloque desde a época dele, essa que seria a minha vontade, que eu não sei se seria o caso da CPI, de existir a CPI ou não, isso daí eu não entrei com pedido de CPI, mas se tiver a CPI, no caso, que comece na gestão do Ricardo Murat. É isso que eu estou dizendo, não estou dizendo, tanto que não tem entrada em CPI, mas se tiver, eu quero que comece na gestão do Ricardo Murat. Senhor presidente, era o que eu tinha a tratar. Nobre presidente César Pires, pediria que é uma honra tê-lo aí sentado nessa cadeira. Obrigado. Era o que tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigado a todos.